Fala pessoal, nós estamos aqui no nosso canal de podcast, nós estamos aqui para falar de quantos filhotinhos um cachorrinho pode dar, uma cadela pode dar, de uma única gestação. É lógico que isso vai variar, né, gente? Lógico demais, de raça para raça, vai variar o tamanho do cachorro, o tamanho do pai, o tamanho da mãe. Então, na verdade, eu estou com 2 filhotinhos de maltês na mão. É uma fêmeazinha de maltês, ela pesa em todo mais ou menos de 3 a 5 quilos. Tem fêmeas menores, a mãe dessa aqui é menor um pouquinho, deve pesar em torno de 3 quilos. E uma cadelinha pequena, né, de 3 quilos, ela não vai dar mais do que 3 filhotinhos, normalmente de 2 a 3 filhotes. Mas se a gente pega um filhote de labrador, um filhote de golden, um rottweiler, elas podem dar de 10 até 15 filhotes. Já tive uma cadela de labrador que eu acompanhei o parto, ela teve 16 filhotes, foi a quantidade maior que eu vi e todos eles sobreviveram. Mas teve até que fazer um roteiro lá de alimentação, né, para botar para mamar, porque não cabiam todos nas tetas. Então, na verdade, pode variar aí desde um filhotinho, né, até 15 filhotes, vamos falar assim, mas vai depender também, gente, uma das coisas que depende é do tamanho dos pais. O ideal mesmo é que o pai seja menor do que a mãe, porque nós vamos ter filhotes menores, né, maior facilidade de parto, né, não vai ter problema no parto. Já vi casos onde aí o cachorrinho, um maltês, cruzou com border collie e deu, lógico, o pai era border collie e a mãe maltês, então isso pode realmente gerar um problema no parto mesmo, e vir até ter da cesariana, né, ter dificuldade do parto. Então, o adequado mesmo é que o pai seja menor. Só que nos cachorros de porte grande, na maioria das vezes, os pais são maiores. Por exemplo, você pega um rottweiler, normalmente o macho é maior do que a fêmea, né? Mas a raça já é feita desse jeito mesmo, então não vai ter dificuldade do parto. Agora, quando você pega uma cachorrinha pequena, né, que é uma cachorrinha menor, dificilmente, gente, esses cachorros dão mais que 2, 3 filhotes. Você pega um Yorkshire, um Maltês, né, esses Luluzinho da Pomerânia, 1, 2, 3 filhotes, que é o mais comum. Nos cachorros de porte grande, médio, isso vai variar entre 4, 5 e 6 filhotes, às vezes 10 filhotes pode acontecer, né, mas normalmente fica entre 5 e 10 filhotes. Nos cachorros de porte grande, que a gente chama de porte grande, que é o labrador, o golden retriever, o rottweiler, né, os boxer, os bull terrier, eles podem gerar aí uma quantidade maior de filhotes, que vai variar entre 8, né, e 12 filhotes, que é o normal. Às vezes, alguns casos, como eu citei, pode ser que uma cadela possa dar aí 15, 16 filhotes, que foi quando eu vi a quantidade maior. Porém, a gente tem que ter um cuidado, principalmente nos cachorros de porte grande, que o índice de mortalidade de filhote pós-morte é muito grande. As cadelas grandes, elas têm mais dificuldade para amamentar, para deitar ali naquele local na maternidade. Então, tudo depende muito de vários fatores. Então, uma cadela pode variar aí de um filhotinho, né, às vezes dá um filhote só, e tem cadela que dá 15 filhotes, pode variar. Então, são os fatores que mais influenciam, tamanho dos pais, tamanho do macho em relação à fêmea, o útero também, gente, o útero de uma cadela pequena, de um porte pequeno, é pequenininho, não vai caber mais do que 3, 4 filhotes. Já o útero de uma rottweiler pode, né, caber até os 12 filhotes, que não é muito comum. Então, na verdade, a gente tem aí vários fatores que influenciam, mas é bom esse acompanhamento do parto ser feito aí, ser acompanhado pelo veterinário e, principalmente, ter também aí, né, um acompanhamento do parto. Na hora do parto mesmo é interessante que as pessoas que estejam alguém por perto que entenda do assunto para acompanhar o parto, para fazer o parto até para não dar cesariana. E nos casos dos cães de porte maior, ajustar o canil, ajustar o local, para que a cachorra possa ter ali os filhotes com mais tranquilidade, né, com mais higiene, é muito importante, né, para evitar óbito dos filhotinhos. Então, a gente falou aí sobre a quantidade de filhotes e, na verdade, vai variar muito de acordo com a raça, de acordo com o tamanho da mãe, com o tamanho do pai,
e principalmente, às vezes das cruzas também, quando o cachorrinho cruza uma vez só, pode ser que dê filhote menos filhote, mas também, se ele cruzar mais vezes, pode ser que dê mais vezes. Normalmente, o cachorro cruza com a cadela em torno de 3, 4, 5 vezes durante o período de cio, que é ali no finalzinho do sangramento, quando a cadela para de sangrar, ela entra no cio e o cachorro cruza com ela ali 2, 3, 4, 5 vezes. Às vezes, se cruzar uma vez só, pode ser que tenha menos filhote, e às vezes pode ser que, se cruzar mais vezes, pode ser que tenha mais filhote. Mas isso também não é uma regra. A regra é que cadelas de porte pequeno dão ninhadas melhores, e cadelas de porte grande dão ninhadas maiores. Que Deus abençoe a todos. Nós falamos aqui um pouco sobre quantos filhotes que uma cadela pode dar. Isso pode variar, espero que tenha ficado claro aí. A gente falou um pouquinho sobre os parâmetros, mas não tem aí nada que possa definir a quantidade de filhotes por cadela. Vai variar, são vários fatores, e o tamanho, o fator tamanho é o que prevalece mais. Dificilmente uma fêmeazinha de Yorkshire vai dar mais do que 3 filhotes, e uma cadela de porte grande pode gerar até 15 filhotes. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus, espero que você tenha esclarecido um pouco aí sobre quantos filhotes, e tenha cuidado com a sua cadela quando ela for entrar em gestação, procure o veterinário e pede uma orientação, se possível faça um pré-natal e um acompanhamento do parto. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, um abração.